Esse vídeo hoje ele vai ser um pouco diferenciado, porque sabe quando você tá lá tomando banho e você tem esses seus momentos de reflexão? E aí eu tava tomando banho agora há pouco e comecei a pensar em várias coisas, em vários fatores. E eu parei pra pensar que muitas das meninas que me acompanham aqui, tem muita menina que me acompanha aqui e não sabem a minha história, não sabem o que eu fazia antes, não sabem o que eu fiz pra chegar até aqui. E muitas das meninas que me seguem ou que me acompanham, eu acredito que elas pensam que talvez elas nunca irão conseguir realizar o sonho delas. Seja whatever, seja o que for esse sonho, não interessa o que esse sonho é. E eu parei pra pensar, gente, cada sonho é tão particular, é tão nosso, independente do que seja o seu sonho, sabe? Todo sonho é tão importante pra cada pessoa. E pra alguns pode parecer uma bobeira, mas pra você, se você sente assim no fundo do seu coração que aquele sonho é realmente aquilo que você quer, não interessa o que as pessoas pensam, não interessa o que as pessoas vão te dizer, não interessa em quanto tempo vai chegar. Se você realmente quer aquilo, vá atrás daquilo. Vá atrás dos seus sonhos. E aí é por isso que eu tava tomando banho, eu falei assim, eu vou conversar sobre isso com esses jovens, porque eu sei que tem muita gente que é nova, tipo adolescente, que tá no ensino médio, que me acompanha. E eu tive tanta sorte de ter várias pessoas como exemplo durante toda a minha vida. Eu não sei se vocês vão entender o que eu tô dizendo, mas o que eu tava querendo passar é que eu sei, meus pais são professores e os meus pais dão aulas para adolescentes e eles trabalham com adolescentes e eu sei que esses adolescentes me seguem. E eu sei que para alguns deles ver até onde eu cheguei, ver aonde que eu tô morando agora, é um exemplo muito próximo da realidade deles, porque eu sou de Mauá e a gente sabe que Mauá às vezes parece um fim do mundo e a gente tem medo de nunca conseguir sair daquele lugar e de nunca conseguir ir além. Eu não tô querendo ser mesquinha, eu não tô querendo dizer que Mauá realmente é o fim do mundo e que ninguém nunca vai ser feliz lá. Eu tenho muito orgulho de onde eu venho, eu tenho muito orgulho da cidade que eu sou, eu tenho muito orgulho da minha história, da minha família, dos meus amigos, dos lugares que eu frequentei, mas eu sempre quis ir além, eu nunca quis ficar estagnada ali. Eu sempre quis ir além e buscar mais. E eu acho que as pessoas precisam de um gás, elas precisam de alguém que vire pra você e fale assim, olha, você consegue. Porque eu tive isso na minha vida, eu tive muita sorte de ter pais maravilhosos que sempre me incentivaram, de ter professores maravilhosos que fazem assim, ó, eles foram muito a minha gasolina pra chegar onde eu cheguei. E eu tive muita gente que me inspirou indiretamente. Muita gente que fazia tal coisa e eu... Não é uma questão de inveja, mas eu falava assim, nossa, olha que legal que essa pessoa fez, eu quero fazer também. Então eu acho que as pessoas precisam ter uma inspiração. E é muito importante quando alguém que consegue alcançar o sonho dela passa uma mensagem para essas outras pessoas. Por isso estou aqui, ó, de cara lavada, cabelo molhado, para conversar com vocês. Aqui, ó, é um assunto bem particular entre a gente. Quero dizer, meus dedos estão todos lascados. Por quê? Porque é outono aqui e as temperaturas estão bem baixas. Por exemplo, agora está -1 no dia de hoje. E aí começou que eu tô com uns problemas na pele, tá me dando umas feridas, tá me dando umas bolinhas como se fosse verruga nascendo. E nas juntas, sabe quando você dobra, nas juntas tá começando, tipo, a ficar muito ressecada e aí cria uma ferida e fica cortado e fica... Enfim, eu preciso ir no médico, não fui ainda, mas irei em breve. Eu sempre, desde criança, eu sempre quis morar nos Estados Unidos. Eu acho que esse sempre foi o grande sonho da minha vida. Tanto que existem momentos que... Lógico que eu tenho vários outros sonhos, mas eu tive um momento
depois que eu cheguei aqui, que eu fiquei tão estagnada assim, eu fiquei bem desesperada e depressiva em relação à minha vida, porque eu conversava com as minhas amigas e eu falava que eu tinha medo de não ter mais sonhos a serem cumpridos, porque pra mim eu passei a minha vida inteira sonhando com o dia de hoje, com o dia que eu ia chegar em Nova York e morar aqui, e eu realizei. Então eu fiquei numa paranoia assim tão grande da minha vida, de não saber mais se eu tinha sonhos a serem realizados. Isso é uma coisa muito triste. A gente não deve parar de sonhar nunca, gente. A gente sempre tem que querer mais e querer mais pra nossa vida, porque, não sei vocês, mas a mim é isso que me move, sabe? Ter um objetivo de vida é o que me move a acordar todos os dias e ter esse objetivo alcançado. Então, quando eu consegui vir pra Nova York, que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei tão feliz, e depois de alguns meses eu falava, gente, é isso, sabe? Eu realizei o maior sonho que eu tinha, o maior sonho de todos que eu tinha na minha vida. E o que eu vou fazer agora? Só que vamos lá, que eu vou contar até eu chegar aqui, que eu acho que é o que vocês querem ouvir. Eu comecei a fazer curso de inglês. Eu tinha uns 6, 7 anos, eu não lembro direito. Eu era bem nova, assim. Tava na fase de alfabetização. Automaticamente, quando você começa a estudar uma outra língua, uma outra cultura, você cai de cabeça dentro da cultura desse país, dessa nova linguagem. E eu sempre fui muito apaixonada pelos Estados Unidos, sabe? Pelos feriados, pela cultura, pela comida, pelo idioma. Tive a minha fase que eu odiava inglês? Tive a minha fase que eu odiava inglês. Tive a minha fase que eu era bem ruim, que eu quis desistir. Nossa, eu tive uma fase péssima, assim. Péssima, mas se não fosse a minha professora, eu teria desistido. Mas enfim, o que é pra ser, né? Depois de muito tempo, não vou negar pra vocês, fiz inglês durante 10 anos da minha vida. Fiz inglês durante muito tempo. Por isso que eu admiro muito quem consegue fazer um curso de inglês em 3 anos e sair fluente. O que eu duvido um pouco. Mas, logicamente, que tem um pessoal, né, que é super esforçado. Eu acredito que tem gente que é super inteligente e consegue aprender um idioma bem rápido. Mas, enfim, eu fiz inglês durante 10 anos, me formei com 17. E aí eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha 16 anos, numa joalheria em São Bernardo. Depois eu fui transferida para Santo André. Eu sempre quis ser muito independente. Eu sempre quis, de alguma forma, retribuir tudo que os meus pais me deram durante todos os anos da minha vida, durante a minha vida inteira. Eu queria retribuir de alguma forma. Então eu sempre quis... Eu não via a hora de eu fazer 18 anos logo pra eu começar a trabalhar, pra eu ir pra faculdade. E o meu sonho era eu pagar a minha faculdade. Eu sempre tive esse sonho comigo mesmo, que eu falava, eu não vou entrar numa faculdade e deixar os meus pais pagarem. Eu tinha isso comigo. Eu comecei a trabalhar nessa joalheria, eu fiquei pouco tempo, porque depois eu fui transferida pra um shopping e eu não aguentei. Sinceramente, trabalhar em shopping, olha, é tão fim... Ai, pra mim não dava. Eu ia trabalhar de domingo chorando. Eu juro pra vocês que eu ia chorando. Porque... Puta que pariu, é muito ruim você trabalhar em shopping, gente. Nada contra quem trabalha em shopping. Eu super apoio, admiro e agradeço as pessoas que trabalham no shopping de final de semana, porque é quando a gente tem tempo de resolver nossos BOs. Então a gente precisa de vocês. Só que pra mim não dava. E aí eu saí depois de, acho que 3 ou 4 meses, eu saí. Eu lembro que eu era menor de idade ainda, e meu pai teve que assinar os documentos de desligamento da empresa. Meu pai teve que fazer tudo comigo. Meu pai foi tirar minha carteira de trabalho, meu pai foi assinar meus documentos de admissão, meu pai foi assinar meus documentos de demissão. E logo depois disso, eu lembro que eu e meu pai, a gente foi num acampamento de Halloween. Meu pai fazia inglês nessa escola, e aí a gente foi nesse acampamento de Halloween. Foi tipo um final de semana incrível, que a gente foi num acampamento sábado e domingo, e era tudo em inglês, era maravilhoso. E lá eu conheci o coordenador da escola de inglês do meu pai. E aí depois de um tempo, meu pai conversou com ele e tal, se eu podia, sei lá, fazer estágio, porque eu tava me formando
no inglês. E aí, depois de um tempo, eu acho que logo em seguida que eu fiz 18 anos, porque eles não contratavam menores de idade. Depois que eu fiz 18 anos, eu recebi um e-mail do RH deles me pedindo pra mandar meu currículo, meu pai já tinha, eu não lembro se meu pai já tinha dado meu currículo, enfim, eu só lembro que eu fui chamada para uma entrevista, e eu lembro que a primeira pessoa que eu contei sobre essa entrevista foi a minha professora de inglês. E aí eu fui até a escola, onde eu fazia inglês, e fui conversar com ela, e ela me ajudou como que se montava um plano de aula e blá blá blá. E ela foi assim, foi incrível, ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo. E aí ela me ajudou, eu montei esse plano de aula e fui fazer a entrevista. Eu lembro que eu fiz uns flashcards assim na mão e eu lembro que eu tinha muita dificuldade com horas em inglês. Tinha muita dificuldade com hours. E eu falei, eu quero ensinar isso. Eu tenho muita dificuldade, eu vou ensinar isso. E foi isso que eu fiz. Fiz os flashcards, ensinei, dei aula, tudo certo. E aí eu comecei a trabalhar como assistente de classe. Não lembro. Eu não lembro como fala. Eu sei que eu era auxiliar de classe, isso. Eu era auxiliar de classe. Gente, depois disso, eu já tava na faculdade, né? Meu pai tava pagando o primeiro semestre, eu decepcionadíssima comigo. E aí que eu comecei a trabalhar nessa escola de inglês e ali eu descobri a minha paixão, que eu amo estar dentro da sala de aula. E realmente ali foi onde eu acho que eu descobri todas as minhas forças, todas as minhas fraquezas, quem eu era, quem eu sou, quem eu queria ser, o que eu costumava ser. Eu descobri tanta coisa ali, que eu falo, aquela escola ali é um divisor de águas, assim. Eu acho que ali foi a transição de adolescente pra vida adulta. E foi muito rápido, né, essa transição. Tanto que eu falo, eu cheguei em Nova York, eu comecei a fazer coisas que eu não fiz a minha adolescência inteira. Eu desinvestei na vida, assim, ó, desinvestei. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo e aí eu acredito que eu não tenha curtido tanto a minha vida nos últimos 3 anos como eu deveria aproveitar como uma jovem de 18, 19, 20 anos. Então, quando eu fiz 21 e eu vim para os Estados Unidos e eu não tinha aquela cobrança enorme, eu não tinha tanta coisa para fazer, eu não tinha tanta responsabilidade assim, para mim foi um alívio tão grande que também é uma outra descoberta. Você fazer um intercâmbio, você descobre outra pessoa dentro de você. Então, para mim, foi um divisor de águas. Comecei a trabalhar nessa escola de inglês. Eu só lembro que eu lembro que eu tive uma conversa com um dos professores de lá. E ele falou assim, tinha uma professora que trabalhava aqui, que inclusive você entrou no lugar dela. E ela tá morando nos Estados Unidos e blá blá blá, e ela faz esse programa de au pair. Fui atrás. E aí, gente, eu comecei a pesquisar e aquilo virou o meu foco, assim, de vida, sabe? Durante 2 anos, era só naquilo que eu pensava. Eu só pensava naquilo e eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada pra ser au pair, nada. Eu falei assim, gente, é isso? O que eu preciso? Eu preciso disso? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de habilitação, eu preciso... Comecei a pesquisar tudo sobre au pair. Eu lembro que teve um ano que eu fui na Experimento, em Santo André, e eu fiz uma cotação. E eu comecei... Eu fui lá, fiz a entrevista assim. Fui lá pra ver o que era, ela me explicou tudo sobre o programa de au pair, me explicou tudo o que eu precisava. E aí, a partir daquele ano, foi naquele ano, acho que foi em 2017. E aí, foi no começo de 2017. Durante todo o ano de 2017, eu fui atrás de tudo que eu precisava. Logicamente, eu não tinha tanto dinheiro pra resolver as coisas rápido, né? Então, porque eu tava pagando a faculdade. E eu falava assim, eu vou fazer tudo dentro do meu tempo. Quando for a hora certa de ir, com certeza eu vou. Vou terminar a faculdade primeiro. Enquanto isso, eu vou fazendo o que dá. Então, eu não tinha dinheiro pra fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar a carteira de habilitação, que no Brasil, gente, é muito caro. Eu acho um absurdo o valor da habilitação no Brasil. Um absurdo. Você gasta, vai lá, uns 5 mil reais pra tirar uma habilitação. Fui atrás da habilitação. Então, primeiro fui atrás da habilitação, né, pagando com muito suor, trabalhando que nem
uma condenada. Mas eu não reclamo, porque eu amava o que eu fazia, então pra mim trabalhar não era o menor dos problemas, assim. O que me cansava muito era a faculdade. E eu trabalhando, e era uma coisa... Tudo é uma coisa de cada vez. Gente, quando você nasce pobre e você tem um sonho muito grande, você tem que ter muita paciência e tem que fazer tudo de uma vez. Eu acho que esse é o maior segredo de tudo, é você ter paciência. E eu vou chegar lá, nessa história do ter paciência. Antes de eu tirar a habilitação, vou te contar pra vocês. Quando eu sempre tive muito sonho de vir pros Estados Unidos, como eu já falei, eu era, tipo, obcecada pelos Estados Unidos. Eu estudava muito e eu via muita coisa, eu assistia muito filme, muita série sobre os Estados Unidos. E eu sempre via... Eu tinha muito amigo que às vezes tinha uma condição... Gente, eu não sou uma pobre coitada, eu nunca passei fome, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Nunca. Tive pais maravilhosos, ajuizados, que sempre me deram de tudo que eu precisava. Não tudo que eu queria, mas tudo que eu precisava e tudo que eu queria na medida do possível. Mas a gente não tinha condição. Meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos. E eu via amigos que tinham condições melhores e eles, sei lá, iam para os Estados Unidos, fez 15 anos e foram para Disney, teve não sei o que. Eu não tive essas coisas, eu não tinha condições e eu entendia muito bem. Só que quando você é adolescente, por mais que eu entendia, eu sentia uma tristeza muito grande por não entender que não era a minha vez. E eu sempre ficava me perguntando assim, caramba, eu tenho esse amigo que já foi 2 vezes para os Estados Unidos. Quando a minha vez vai chegar? E eu ficava, tipo, muito... Eu não ficava revoltada, mas eu ficava muito agoniada, porque eu queria muito aquilo. Não vai dar certo fazer maquiagem e chorar. Não vai dar certo, não. Enfim, sempre foi muito meu sonho. E eu ficava muito agoniada de ver... Eu não sentia inveja, eu não sentia nada. Eu só ficava me perguntando quando a minha hora chegaria. Tanto que no meu primeiro emprego, acho que com um dos meus primeiros salários, o que eu fiz foi tirar meu passaporte. Por mais que eu falava que eu ia tirar meu passaporte sem uma data pra realmente vir pros Estados Unidos e tal, mas eu falava que eu tinha que dar o primeiro passo de qualquer jeito, porque eu sabia que minha hora ia chegar e pelo menos o passaporte eu já tinha. E, gente, só de ter o passaporte já foi a maior felicidade da minha vida. Mal eu sabia que eu ia ter que esperar mais 5 anos pra embarcar pros Estados Unidos, mas tirei meu passaporte. 5 anos antes da minha data chegar, eu tirei meu passaporte. E eu sabia, uma coisa que eu tive comigo, como sempre foi o meu sonho, uma coisa eu tinha comigo. Uma hora esse meu sonho ia se realizar e eu ia fazer de tudo pra realizar esse sonho. E aí, gente, olha, se passaram muito tempo, muitos perrengues, faculdade e tudo mais. E aí depois de 1 ano que eu tava com a minha habilitação, que aí eu tava com a habilitação tudo certo, não falei pra ninguém. Fui na agência, depois de 1 ano certinho, eu fui nessa agência. Cheguei lá, fui falar com a menina. E ela foi querer, tipo, me explicar. Eu falei assim, não precisa me explicar nada sobre o programa. Eu vim aqui há 1 ano atrás e eu tô aqui só pra pagar tudo. E eu já vou fechar. E ela ficou meio assim, tipo, mas nossa, você não quer que eu te explique? Eu falei, não precisa me explicar nada, porque eu passei 1 ano da minha vida pesquisando, eu sei tudo. Se você quiser, eu posso trabalhar no seu lugar, que eu sei vender esse programa aqui melhor do que você. Eu assistia tanto vídeo de au pair. Assistia tudo de tudo. E aí eu fui lá fechar. Fechei, saí da agência assim com meu coração gente, eu juro pra vocês que eu saí de lá e eu falava assim, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Eu não tinha contado pra ninguém, eu não tinha contado pra minha mãe, eu não tinha contado pro meu pai, eu só acordei uma bela sexta-feira e fui lá. Liguei pra Tamires, minha amiga, falei assim, olha, eu fechei. Não sei quando eu vou, mas eu fechei, eu vou dar entrada. É isso, eu sei que eu vou, logo depois que eu acabar a faculdade, que eu me formar, eu vou. E eu não acreditava. E eu cheguei na escola, eu entrava, tipo, à tarde de sexta-feira. E eu cheguei lá, a minha vontade era de contar, assim, de gritar pra todo mundo. E eu não podia. Mas foi tão surreal, assim, porque eu esperei tanto tempo. E depois disso ainda, tive que esperar mais alguns meses. Eu acho que esperei, sei lá, 6, 7 meses
pra poder vir pros Estados Unidos. A gente tem que esperar, mas também não basta esperar e ficar esperando um milagre acontecer. Não, eu ralei muito, durante 3 anos da minha vida eu ralei muito pra conseguir esse dinheiro, eu ralei muito pra tirar um passaporte, pra poder tirar a habilitação, e eu esperei muito tempo. Eu acho que você realizar o seu sonho é a questão da espera, e vale tanto a pena, tanto a pena, porque eu passei, não sei, 12, 13 anos da minha vida sonhando com esse momento, e o dia que eu cheguei aqui, eu vi que foi na hora certa, sabe? Não é porque meus amigos tinham ido muito antes de mim que tava errado. Não, eu vim na hora certa, eu vim com a cabeça certa, eu vim com uma estrutura certa. E vale tanto a pena quando você consegue realizar um sonho que você sonhou a sua vida inteira. E uma coisa que eu falo pra vocês é que nunca desistam, independente do que as pessoas falam. Nunca desistam, porque só você sabe o quanto você quer aquilo. E só você sabe o quanto você batalha por aquilo. E pode perguntar, pra quem me conhece desde criança, pode perguntar que eu acho que desde os meus 7 anos de idade eu virava pras pessoas e eu falava assim. As pessoas perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, o que eu ia fazer quando eu crescesse, e eu falava assim: eu vou morar em Nova York. Quando eu crescer, eu vou me mudar pra Nova York. Gente, eu tinha 7 anos de idade. E eu já falava isso. E eu acreditava tanto, Oh, gente, é muita marmotice, né? Passar rímel e começar a chorar. Oh, Jesus. O que acontece é que eu sempre acreditei tanto nos meus sonhos. E era mais você realizar, eu não sei, assim, pra mim, realizar sonho é mais uma questão de você provar pra você mesma que você é capaz daquilo. Eu nunca, em nenhum momento, eu duvidei. Logicamente, eu tinha as minhas fases de que eu me perguntava, né? Eu falava assim, gente, mas quando que eu vou conseguir isso? Mas eu nunca duvidei de que eu realmente conseguiria. A minha dúvida era quando? Isso vai ser quando eu quero? Vai ser mais cedo? Vai ser mais tarde? E a questão é, gente, essas coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Não é nos seus planos, é tudo no plano de Deus, vamos falar. Essa é a realidade, né? Todo mundo fala isso, mas é a mais pura realidade. As coisas só acontecem quando elas realmente precisam acontecer. Mas a gente não pode nunca desistir. Independente do que as pessoas falem. Ou, logicamente, vocês acham que quando com 7 anos eu falava que eu ia morar nos Estados Unidos, com certeza devia ter gente que falava, aham, vai sim, vai, logicamente que vai. E agora olha onde que eu tô. Chorando no meu quarto em Nova York. No final disso tudo, gente do céu, eu passei um negócio que levei uma lapada na cara, né? Daqui a pouco vai dar uma amenizada. Por isso que eu apanhei, caralho. O que eu quero dizer pra vocês, ninguém tem que acreditar em você que nem você mesmo. Você é a sua maior fonte de energia, de potencial pra realizar o seu sonho. Por mais que as pessoas falem que você não vai conseguir, ou que as pessoas achem que tal coisa é muito difícil de se conseguir, você que tem que colocar toda a energia naquilo e você que tem que se incentivar. As pessoas, você não pode esperar por um incentivo de outras pessoas. Obviamente que é ótimo quando você tem amigos que falam, não, vai lá, vai nessa, que vai dar certo. Isso é ótimo, é tão gostoso ouvir. Mas na maioria das vezes, você... O que a gente aprende com a vida é que, infelizmente, a gente não pode sair compartilhando nossos sonhos com todo mundo. Tem sonhos que você tem que fazer tudo na miúda, sabe? Tem sonhos que você tem que guardar pra você. E aí, depois que você ter certeza que aquilo aconteceu, que aquilo vai acontecer, que você pode espalhar. Porque, infelizmente, felicidade é uma coisa que incomoda tanto as pessoas, sabe? Essas pessoas infelizes que não têm uma visão, assim,
uma mente aberta e tudo mais. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer é confiar na gente mesmo e ir atrás e botar muita fé e jogar pro universo, porque só assim pra gente poder realizar tudo que a gente quer. Infelizmente, o olho gordo é o que mais tem ao nosso redor e as pessoas não gostam de ver as outras pessoas felizes. Fazer as coisas com muita calma. Ter na sua mente que todos os seus sonhos, eles vão se realizar assim. Se você tem muita paixão por aquilo, se você tem muita vontade de realizar aquilo, eles vão se realizar no tempo certo, na hora que tiver que acontecer. Mas você tem que ir atrás, constrói as coisas, é um passo de cada vez que a gente tem que dar. E tudo bem se você não consegue realizar o seu sonho em um ano, tudo bem se o seu amigo alcançou o mesmo sonho que ele tinha, que você, antes de você, e tudo bem com isso, gente. Cada um é cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade e cada um tem o seu tempo. O que acontece é que você tem que aprender a ter paciência e fé. Paciência e fé e batalhar muito. Que aí sim todos os seus sonhos vão vir até você. E, gente, na hora que eles chegarem, vai ser o sentimento mais lindo que vocês vão sentir dentro do coração. Vai ser a coisa mais maravilhosa. E isso eu garanto pra você. Que sentir orgulho de você mesmo, sentir orgulho da sua trajetória é a melhor coisa que você pode construir pra sua vida. Então, esse era pra ser um vídeo motivacional, não era pra ser um vídeo triste. Se ficou um vídeo triste, olha, me desculpa. Eu nunca demorei tanto pra fazer uma maquiagem. Ai, meu cabelo até secou, ó. Meu cabelo até secou. Gente, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Muito obrigada por me acompanharem. Eu queria agradecer muito a todos que se inscreveram no canal. Queria agradecer muito a todas as pessoas que já passaram pela minha vida. Cada uma delas. Isso, você mesmo que tá assistindo esse vídeo. Você mesmo. Se você me conhece, você passou pela minha vida, eu te agradeço. Muito obrigada. Eu sou muito grata. Vai chegar no final de ano, a gente fica assim, né? Reflexivo, pensando nas coisas. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.